Há um desequilíbrio no futebol brasileiro e a CBF precisa resolver isso de maneira imediata, porque o maior prejudicado é o Vasco da Gama, que precisa lutar pelo direito de jogar em São Januário. Em quais condições? Não é um problema dele, é um problema da polícia, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da CBF. Há um grande problema no futebol brasileiro que precisa ser corrigido de maneira imediata, emergencial. Você vai entender. Beleza pura, povão vascaíno. Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, estamos chegando, hein? Vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, né? O meu muito obrigado. Atenção, firmei uma parceria com a Aposta Ganha, que está dando odds especiais em jogos do Vasco. São odds imperdíveis. Você não precisa fazer rigorosamente nada, apenas o cadastro. O link para isso está no primeiro comentário fixo e você já vai receber as odds para você ter a opção se vai ou não apostar. Aposta Ganha, 100% regularizada junto ao governo federal. Você não precisa se preocupar. Eu te garanto, você vai receber odds muito especiais. Faça seu cadastro no primeiro comentário fixo e vai colocar um carvão no bolso aí. Torcedor, toda vez que o Vasco vai encarar o Fluminense ou o Flamengo, mando de campo nosso, há uma velha discussão em relação a poder ou não jogar em São Januário. A gente sabe que não pode, mas existem regulamentos que são diferentes. O regulamento do Campeonato Carioca, que prevê mando de campo da federação quando há clássico. E aí ela joga para o Maracanã, torcida dividida e tudo mais. Há o regulamento do Campeonato Brasileiro e há o regulamento da Copa do Brasil. E aí, torcedor, há um desequilíbrio no futebol brasileiro e que o Vasco é prejudicado em alguns aspectos. Em outras equipes são prejudicadas. E há um desequilíbrio no futebol brasileiro por conta disso. Preste atenção, e eu vou chegar no assunto São Januário. Preste atenção aqui. Em São Paulo, não pode ter nem Campeonato Paulista, nem Campeonato Brasileiro, nem Copa do Brasil, torcida adversária nos clássicos, ok? Vamos lá. Então, quando você tem um clássico Corinthians e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, mando do Corinthians, só tem torcida do Corinthians. Nesse mesmo dia, se você tem um clássico no Rio de Janeiro, no mesmo campeonato, você tem as duas torcidas. Não vou nem falar de Vasco, vamos falar de Fla-Flu. Você tem duas torcidas no Maracanã. Há um desequilíbrio. Por quê? Porque todos os clubes estão disputando a mesma competição. Todos os clubes são concorrentes. E aí você tem um clássico em São Paulo em que uma equipe tem torcida única e você tem no Rio de Janeiro um clássico que a torcida não é única, a torcida é dividida. Há um desequilíbrio, eu estou citando apenas um jogo. Em dois estados, Minas também tem isso. Outro exemplo aqui. E agora eu vou tratar do Vasco. Campeonato Brasileiro. Todos os times jogam 19 partidas na sua casa. Todos os times jogam 19 jogos como mandante na sua casa. O Vasco não joga 19. O Vasco joga 17. Há um desequilíbrio. E aí o Vasco está sendo prejudicado nesse momento por jogar 17 e não 19 partidas em casa, igual os seus concorrentes. Volto a lembrar, é o mesmo campeonato. Todos os times são concorrentes. Outro dado aqui. É justo, por exemplo, que o Corinthians vá para São Januário, Cruzeiro vá a São Januário. Todos os times vão a São Januário.
Flamengo não vai. Flamengo não vai pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians acha justo? O Corinthians não tem que reclamar? O Palmeiras não tem que reclamar? O Atlético Mineiro não tem que reclamar? Todos precisam reclamar. Por quê? Porque é injusto. É uma vantagem que o Flamengo está tirando em cima de outras equipes. Então também é um desequilíbrio. Lembra? Todos os times disputam a mesma competição, são todos concorrentes. Por que que o Palmeiras, por que que o Cruzeiro, por que que o Bahia vai dentro de São Januário e outros times não vão? E ninguém reclama? E ninguém fala nada? Há um desequilíbrio, há um problema que precisa ser consertado. Ou todos vão ou ninguém vai. Tem que resolver. O que tem que ter é o equilíbrio. Ou todos os jogos têm ambas as torcidas, ou não. Você não pode, por exemplo, no mesmo campeonato, ter clássicos no Rio com ambas as torcidas e em São Paulo torcida única. Preste atenção. Veja lá quantos jogos o Corinthians faz que tem só a torcida dele no estádio. Pelo menos 3, contra São Paulo, Palmeiras e Santos. Outros times não têm esse privilégio. O Vasco não tem esse privilégio. Há um desequilíbrio, está errado. Todos os times são concorrentes numa mesma competição. O fato do Vasco jogar em São Januário ou não poder receber Flamengo e Fluminense em São Januário, o Vasco precisa brigar por isso. O Vasco precisa fazer o seguinte: vou exercer o meu direito de jogar na minha casa. E o Vasco vai jogar em São Januário. Mas como assim? Quais as condições? Se jogar em São Januário, não pode ter a torcida adversária, que não tenha. Não, se jogar em São Januário, tem que ter 5% da torcida adversária, que tenha. Para jogar em São Januário, tem que ser com torcida única, ok. Mas o Vasco não tem que discutir esse tema. Isso tem que ser resolvido pela polícia, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Vigilância Sanitária, CBF, o Papa, se for o caso. O Vasco precisa dizer o seguinte: eu quero jogar em São Januário. Sob quais condições? Não é um problema dele. Não é um problema dele. Aí o Vasco diz: quais condições? Isso não é um problema meu, pô. Vocês é que vão decidir aí. Eu quero jogar em São Januário. E acabou. E simples assim. Para começar a tentar mudar algo tipo, então eu jogo sempre em São Januário com a minha torcida. Beleza, torcida única em São Januário. O fato não é ter a torcida, é ter 5% da torcida adversária, é ter 10%. Isso o Vasco não tem que discutir. A discussão do Vasco é: vou jogar sim na minha casa. Em quais condições? Vocês que resolvam aí. Ah, para ter jogo em São Januário tem que ser. Ok, vai ser. Não, tem que ter isso. Ok, tem que ter isso. Mas não abrir mão de jogar em São Januário, um ponto. E outro ponto é: o futebol brasileiro precisa ter o equilíbrio em uma competição de pontos corridos, turno e retorno. Igualdade de condições para todos. Para todos. Ou se joga com todas as torcidas no Brasil inteiro, ou joga sempre com torcida única no Brasil inteiro. Todos os clubes precisam ir a todos os estádios para você ter um campeonato equilibrado. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.